E aí, meus queridos e minhas queridas, continuando, História do Brasil Colônia. Tema de hoje, as invasões estrangeiras. Beleza? França e Holanda traçaram o objetivo de fundar uma colônia dentro da colônia, que é o Brasil português, né? A galera não tinha respeito não nessa época. Era um duelo mesmo aí, né, pela disputa das terras aqui da América. E aí a França vai invadir, a Holanda também vai invadir. A França não consegue consolidar a colônia, as duas colônias que ela tenta fundar. A Holanda, nas duas tentativas, em uma ela consegue, e é o que a gente vai ver hoje, tá certo? Espero de coração que vocês estejam bem, tá certo? Ou, pelo menos, conseguindo suportar esse momento. E como a gente sempre fala, sempre comenta aqui, né, torcendo para que a gente supere logo essa situação. Mas vamos lá, olha só. Existe uma informação muito importante sobre a invasão francesa, que normalmente quando a gente fala das invasões estrangeiras, a ideia que a gente traz é de que França e Holanda invadiram, tá certo? De olho no comércio do açúcar. E isso é importante porque a Holanda sim, a França não. Então a gente, apesar da França não ser citada, tá certo? Eu lembro de uma ou duas questões só, onde a França foi citada na invasão aqui do Brasil. Agora a Holanda não, certo? Como a Holanda conseguiu efetivar a colônia dela, né, que passou a se chamar Brasil holandês, e dominou aqui, né, o Nordeste do Brasil durante alguns anos, aí a galera aqui acolá está falando sobre a invasão holandesa, né? Mas a gente precisa citar, né, os motivos da França, falar, né, o que a França estava interessada aqui quando ela tentou efetivar uma colônia. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a França ela tenta invadir duas vezes. 1500, na verdade, ela invade duas vezes. 1555, 1612. 1555, eu já tinha até comentado isso quando a gente falou sobre o governo geral, que a França teria invadido no governo de Duarte da Costa, né? E foi expulsa na época de Mendissá, tá? Só que eu não falei para vocês que o objetivo da França invadir o Rio de Janeiro e estabelecer uma colônia chamada de França Antártica era o comércio do pau-brasil. Desde o pré-colonial, que a França já ficava aqui, ó, urubuzando o nosso litoral, tá certo? E invadindo o nosso litoral para contrabandear a madeira sem autorização dos portugueses. E aí, quando for agora em 1555, a França, percebendo que estava cada vez mais difícil conseguir a madeira aqui, primeiro ela praticamente já tinha entrado em extinção, né? Fernando de Noronha, época de Fernando de Noronha, aqui na região Nordeste, mas existia uma faixa longa e vasta da Mata Atlântica na região Sudeste. Então a França mirou ali, interessada no comércio do pau-brasil, não tem nada a ver com açúcar, certo? Só que aí eu contei para vocês que assim que a França invade o Rio de Janeiro, o Duarte da Costa já providencia, tá certo, a tentativa de expulsá-los. Não consegue, mas Mendissá vem e expulsa a França. Segundo os historiadores, os franceses teriam passado em torno de 8 anos aqui, mas não deu para fazer nada nesses 8 anos, porque eles estavam travando essa luta contra os portugueses, certo? Os portugueses eles enviaram tropas, né, enviaram navios, né, para essa batalha. E aí a França acabou sendo expulsa daqui. Então não rolou a efetivação da colônia, né, que eles tinham fundado lá no Rio de Janeiro. Passado alguns anos, a França vai tentar de novo, só que dessa vez no Maranhão. E interessante que nesse momento da história, quem estava governando a França era o Luís XIII, o pai do Rei Sol, né, do Luís XIV. Então o que acontece? Quando eles invadem Maranhão, já não é mais o pau-brasil e continua não sendo o açúcar. Dessa vez a França ela vai mirar nas drogas do sertão. As drogas do sertão tinham uma aceitação boa lá, né? E a França, como eu já falei para vocês,
eles não tinham aceitado e reconhecido, né, essa questão de Tordesilhas, de que as terras da América seriam somente da Espanha e da França. Então, a França ela vai encher o saco dos portugueses aqui e ela vai encher o saco também dos espanhóis, tá certo? Ela vai realizar incursões aqui, né, tentando ocupar um espaço para ela aí. Tanto é que o Haiti, por exemplo, aquele país que divide uma ilha com a República Dominicana, o Haiti foi colonizado pela França, certo? Tem as Guianas francesas também, beleza? Então, assim, a França ela sempre estava enchendo o saco. E dessa vez ela estava a fim de ter o controle do escoamento das drogas do sertão. Na aula de economia, que foi a aula passada, eu falei para vocês que as drogas do sertão, tá no vídeo isso, ela tinha uma concentração maior ali na região norte, né? Onde hoje é o Pará e Amazonas. E o Maranhão seria exatamente, né, o porto de saída dessas drogas do sertão. Então a França vai invadir o Maranhão. Quando chega lá, mais uma vez Portugal vai tentar resistir e dessa vez Portugal vai ter o apoio da Espanha, porque em 1612 a gente está vivendo a chamada União Ibérica, tá certo? Então a Espanha e Portugal vão se empenhar em expulsar os franceses daqui da América, mais uma vez. E aí tome-lhe pau, né, velho? O rei Luís XIII, que era o rei da França, ele manda construir uma fortificação. E aí a fortificação, o forte vai ficar conhecido como São Luís, que é exatamente em referência ao rei lá, o rei Luís XIII. E aí, interessante que depois, né, em torno dessa localização aí, vai surgir a cidade de São Luís, que hoje é a capital do Maranhão. A gente tem uma cidade aqui no Brasil que leva o nome de um rei francês, né, que é São Luís do Maranhão. Então, olha só que de novo a França vai ser expulsa. Mais uma vez ela vai ser expulsa. E aí, de novo, ela não consegue efetivar. Então, a gente teve essas duas tentativas de invasões francesas, né, de estabelecimento da França aqui nas terras, né, ibéricas, né, aqui da América. A primeira, para o Brasil, a segunda, droga do sertão. Mas reforço de que o vestibular, tá certo, não foca na França. Ele normalmente ele não requisita a França. É coisa muito rara requisitar a França. Mas não já caiu, né? Mesmo que sendo pouquíssimas vezes. E a gente não consegue prever, né, nada de vestibular. Vai que cobra. Então vocês já estão sabendo, certo? Agora a gente vai falar sim de uma invasão que foi extremamente importante na nossa história, com a presença dos holandeses aqui, beleza? Que é a invasão holandesa, primeiro na Bahia em 1624, depois aqui em Pernambuco em 1630, e a Holanda, diferentemente da França, ela vai conseguir ocupar, ela vai conseguir efetivar, ela vai trazer gente da Holanda para administrar isso aqui, e é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, galera, é o seguinte, a gente precisa entender por que a Holanda, tá certo? Ela vai invadir o Brasil? Se na aula anterior, na aula sobre economia, né, colonial, eu tinha dito que a Holanda tem uma participação no comércio do açúcar. Por que a Holanda vai invadir se ela tem essa participação? Certo? Então, essa é a primeira razão. E a resposta, assim, bem direta, bem objetiva, seria, né, a questão da distribuição do açúcar na Europa, do produto final lá na Europa, que vai ser rompido com a União Ibérica. Vou explicar isso, é tranquilo. Quando eu falei da União Ibérica aqui para vocês, eu falei que o Filipe II da União Ibérica, ele era foi dono do maior império da Idade Moderna. Eu falei isso, tá? E aí, entre outras regiões, a Holanda fazia parte desse império. A Holanda ela fazia parte desse império. Só que quando a União Ibérica aconteceu, certo? Que Portugal passa para o domínio da Espanha e, consequentemente, as colônias portuguesas passam para o domínio da Espanha, quando isso acontece, a Espanha ela vai acabar afastando a Holanda do comércio do açúcar aqui no Brasil, certo? E isso, gente, é explicado por uma razão muito simples. É porque nesse período da história, a Holanda ela teria aproveitado a morte de Filipe II, tá certo? Onde, obviamente, a morte dele promove o enfraquecimento do Império Espanhol. A Holanda aproveita essa situação e luta para se tornar independente da Espanha, porque a Espanha tinha a Holanda dentro do império dela. A Holanda era de domínio espanhol também. Mas com a morte de Filipe II, houve, obviamente, um declínio do império. E a Holanda aproveitou para lutar pela sua independência e conseguiu. Ela conseguiu, se eu não me engano, em 1572, a Holanda se torna independente e nomeia Amsterdã para ser a sua capital.
Isso, logicamente, gerou uma certa revolta na Espanha, né? A Espanha não gostou dessa situação. E uma forma da Espanha, né, retaliar, uma forma da Espanha responder a esse comportamento da Holanda foi exatamente a Espanha cortando, proibindo, rompendo a participação da Holanda no comércio do açúcar. Aí, qual é o problema disso? O problema disso é tudo. Porque, segundo os historiadores, nesse período da história, tá certo? Mais de 60% da economia holandesa era movimentada pelo açúcar que vinha aqui do Brasil. Por essa participação, tá certo? Da Holanda no comércio açucareiro. Então, se a Espanha proíbe a Holanda de continuar participando, eu não preciso estar explicando para vocês o impacto que isso vai promover na economia holandesa, tá certo? Isso vai gerar um impacto muito grande. E aí a Holanda, obviamente, ela não vai ver uma outra alternativa se não vir buscar o açúcar aqui na sua origem, aqui no Brasil, tá certo? Só que esse Brasil tá na União Ibérica, ele está sob domínio da União Ibérica, ele está sob domínio da Espanha. E é lógico que a Espanha não iria, tá certo, aceitar de bom grado essa invasão holandesa. Beleza? Então vai ter uma reação. E aí o que acontece? Quando essa situação toda está acontecendo, a Holanda, o que ela vai fazer? Ela vai preparar, tá certo? Ela vai preparar essa invasão e vai falar, olha, velho, vamos logo para a Bahia. A gente vai invadir, já que a Espanha cortou a gente do comércio do açúcar, a gente vai lá buscar esse açúcar lá, a gente vai buscar esse produto lá. Então vamos invadir logo a Bahia, porque se a gente tomar Salvador, a colônia é nossa. Lembrando que Salvador era a capital da colônia nesse período, certo? E aí eles preparam então essa jornada e chega aqui em 1624. Aí entre 1624 a 1625, o pau come, tá certo? Entre os holandeses e os colonos aqui, com o apoio da Espanha, certo? Interessante que Portugal, como é que se diz? Vai ajudar a Espanha também, apesar de estar sob o domínio da Espanha. Portugal vai ajudar também, porque sabia que se a Holanda, tá certo, se instalasse aqui, Portugal também teria prejuízo com a questão do açúcar, certo? E aí vai acontecer essa guerra em Salvador, o pau vai comer, tá certo, lá na Bahia, e aí a Holanda vai acabar sendo expulsa em 1625. Então rolou essa primeira tentativa, certo, mas não deu para a Holanda. A Holanda foi expulsa. Os senhores do engenho aqui, né, se coligaram, né, a Portugal, a Espanha, e aí enfrentaram os holandeses, expulsando os holandeses, tá certo, da Bahia. Uma curiosidade é que nessa invasão holandesa na Bahia, a Igreja Católica também vai ajudar a galera, vai ficar contra a Holanda. E a razão é muito simples. A Holanda, ela era protestante, certo? Então, a presença da Holanda representaria também uma ameaça, tá certo, para a Igreja Católica, já que ela traria o protestantismo para cá, e é exatamente o que vai acontecer, mas não na Bahia, a princípio, né? Ela vai conseguir efetivar o domínio, a colonização em Pernambuco. Então, tenta-se a primeira vez aqui, não consegue. Aí, quando a Holanda é expulsa, o governo holandês fala, olha, a gente não vai desistir não, a gente vai tentar de novo, certo? E aí, nesse contexto, o governo falou, olha, mas a gente sozinho aqui fica difícil, porque é um custo muito alto preparar uma invasão dessa. A gente vai partir para a guerra. Então é navio, recurso humano, recurso material, precisa de muita coisa. Então o que foi que aconteceu? O governo holandês acabou, tá certo, incentivando a criação de uma poderosa empresa holandesa, e essa empresa ela era composta por grupos privados, pela burguesia, muito interessada, lógico, na manutenção do comércio açucareiro. E aí essa empresa se chama Companhia das Índias Ocidentais, certo? O Estado holandês fala, olha, seria interessante a burguesia, que tem muito interesse nesse comércio, né, nos ajudar e se empenhar também na invasão, na nossa próxima invasão, certo? E aí foi criada então a Companhia das Índias Ocidentais. Na verdade, não foi criada, ela já havia sido criada antes da invasão da Bahia. Mas ela vai adquirir importância, ela vai adquirir muita importância, tá certo? Com a invasão holandesa em Pernambuco, né? Depois que a Holanda vai lá na Bahia e é expulsa. Aí é como se o governo holandês meio que acionasse a Companhia das Índias Ocidentais, que, como eu já falei, era uma empresa privada,
né? Ela era composta pela alta burguesia holandesa. E aí o governo holandês falou, olha, meu irmão, a gente vai precisar de vocês, porque vocês são tão interessados nesse comércio quanto a gente. Ou até mais, se brincar, tá certo? E aí a Companhia das Índias Ocidentais fala, não, vou tomar a frente dessa próxima invasão. E eles aí organizam uma jornada gigantesca, certo? Só que dessa vez não vai ser mais a Bahia, vai ser Pernambuco, ou seja, o centro financeiro, né? A região de maior produção de cana-de-açúcar aqui do Brasil, colônia. E aí eles vão invadir aqui em 1630. Aí, de novo, o pau vai comer. E mais uma vez, os colonos, tá certo? Junto com o auxílio da Espanha, com o auxílio de Portugal, vai tentar repelir o inimigo de novo, né? De novo aí vai ter um cacete. E essa guerra, se vocês observarem, ela vai de 30 a 34. Já vi relatos na história de que Pernambuco aqui chegou próximo de vencer essa batalha, devido a uma estratégia que foi desenvolvida no decorrer da guerra, que foi Pernambuco recuar para o interior, estabelecer focos militares nas matas, os holandeses não conheciam, e promover ataques rápidos, uma espécie já de guerrilha na época, tá certo? Promover ataques rápidos e depois voltava para o mato. Então a galera, os holandeses estavam ali no litoral, né? De onde hoje ali Olinda, Recife ali, né? Eles estavam ali, instalados ali, e a galera foi e montou um centro de resistência no interior, local dentro da mata onde a Holanda não conhecia, então a Holanda ficava em desvantagem. Aí os caras vinham até o litoral, davam um seco na boca dos caras e saiam correndo para dentro dos matos. Você está entendendo? Então esse foco de resistência foi minando, tá certo? A capacidade de manutenção da Holanda, né, de permanência da Holanda. Mas aí tem uma história interessante, que tinha um colono aqui, ele era de origem portuguesa, chamado Domingos Fernandes Calabar. Na cabecinha dele, se os holandeses dominassem aqui o Brasil teria muito mais benefícios do que se ele continuasse nas mãos de Espanha ou Portugal. Para Domingos Fernandes Calabar, e eu não discordo dele, a Holanda seria uma gestora infinitamente melhor para a colônia do que os países ibéricos. Aí o que ele faz? Ele entrega, né, o foco, os locais de resistência aos holandeses. Ele acaba sendo considerado um grande traidor, o Calabar, e ele meio que dá uma de X9, ele entrega para a Holanda, Holanda, tá aqui um mapinha para você chegar lá dentro dos matos, lá onde estão os caras. E aí a Holanda dessa forma conseguiu finalmente vencer a resistência e efetivar a vitória, né? Efetivar o domínio aqui sobre o Brasil. Então, só que tem um detalhe, entre 1630 e 1634, essa guerra trouxe muitos prejuízos para os senhores do engenho, né? Porque muitas fazendas foram destruídas e ocupadas pelos holandeses, muitos escravos morreram, tá certo? Muitas máquinas foram bombardeadas, né, com os canhões holandeses nesse período, então assim, teve um prejuízo muito grande esses caras, né? E aí o que vai acontecer? Em 34, quando a Holanda vence, aí ela consegue consolidar o domínio dela. Aí a Companhia das Índias Ocidentais falou, pronto, aquela região lá é nossa agora, vamos administrar. Aí o que eles fazem? Eles nomeiam o então conde João Maurício de Nassau, tá certo? Para vir aqui para o Brasil, para se tornar, né, o governador dessa colônia. E aí Nassau vem, né? Depois da dominação, a colônia holandesa fica conhecida como Brasil holandês, em algumas versões também chamam de Nova Holanda, né? A colônia aqui. Então Nassau vem, vai ficar aqui de 37 até 44 e ele vai exercer um governo extraordinário aqui. Nassau, mesmo não sendo brasileiro, mas ele governou uma parte do Brasil. Na minha concepção, ele está entre os melhores governantes que o Brasil já conheceu em toda a sua história, certo? Nassau ele vai realmente desenvolver uma gestão assim tão eficiente que, para vocês terem uma ideia, o apogeu do açúcar na história do Brasil vai acontecer exatamente no governo dele, certo? Então, quando Nassau chega aqui, ele é funcionário da Companhia das Índias Ocidentais e ele vem aqui para tocar, para fazer o açúcar acontecer, né? Para fazer o mercado do açúcar, né, voltar com força total e para aquele negócio todo se desenvolver. E aí quando o Nassau chega aqui, a presença dele vai mudar totalmente o perfil aqui do nosso estado, do nosso atual estado, Pernambuco, certo? Uma coisa interessante é que nessa época, Olinda era o foco que concentrava os mais poderosos senhores do engenho de todo o Brasil, era Olinda.
Só que aí, quando Nassau veio, a priori ele pensou em ficar em Olinda, mas ele falou, não, meu irmão, ali eu vou para um covil de raposa. Eu sou um franguinho indo para o covil de raposa, porque a gente derrotou esses caras, e se eu for para lá é muita afronta, entendeu? Então, olha só, deixa eu fazer o seguinte, até eu tentar conquistar, né, a simpatia, não diria a confiança, mas pelo menos a simpatia desses caras, e estabelecer algumas alianças com eles, deixa eu ir para Recife. Recife nessa época era praticamente o quintal de Olinda, tá certo? Ela era bem subdesenvolvida, só para vocês terem ideia, Olinda já tinha sido elevada à categoria de vila, Recife não. Olinda já tinha sua própria Câmara Municipal, Recife não. Recife era subordinada à Câmara Municipal de Olinda. Mas aí Nassau fala, não vou para Olinda, os senhores do engenho estão tudo ali, com raiva da gente e tal, eu vou para Recife. Só que quando ele chega em Recife, ele vê aquele lixão, né? Aquela cidade feia, mal cuidada, ele falou, não, já que eu vou transformar essa cidade na capital da colônia, deixa eu dar uma ajeitada nela. E aí ele vai fazer uma bagaceira, certo? Primeiro ele quer que ele faz um planejamento, né, arquitetônico, um projeto arquitetônico, para que Recife ela tenha facilidade de receber, de receptar navios, né, e também de porta de saída também. Então, entrar e sair navio, já que todo o comércio, toda a produção seria feita pelo mar. Então ele vai lá e cria um projeto, ele chama, inclusive, um arquiteto italiano, e esse cara faz esse projeto baseado em Veneza. E aí Nassau vai abrir vários canais, tá certo? Marítimos e fluviais na cidade do Recife. Recife vai se transformar numa gigantesca cidade portuária, tá certo? É só porto marítimo ali. E aí tem esses canais que ainda existem hoje, né, na Recife Antiga, onde os navios iam passando ali, tá certo? E, logicamente, o foco principal era o açúcar produzido aqui, mas existiam muitos produtos que vinham da Europa também, alguns produtos da terra que saíram daqui para a Europa, ou seja, o cara deu uma dinâmica à economia marítima, tá certo? A economia naval, que sem precedente na história do Brasil, certo? Uma outra coisa que Nassau fez foi emprestar dinheiro para os caras recuperarem seus engenhos, que haviam sido destruídos na guerra. Os caras já começaram a falar, pô, esse bicho aí não é tão escroto não, porque Nassau emprestava dinheiro a juros baixos, né, para os caras. Então ele vai e recupera. Mas Nassau ele queria ir além. Ele queria ganhar a simpatia realmente da rapaziada aqui. E ele consegue. Porque além dele começar, né, a recuperar os engenhos que foram destruídos, Nassau começa a distribuir mudas de cana-de-açúcar para a galera. Vinha navios e navios, né, abarrotados de mudas de cana-de-açúcar. Ele faz essa distribuição para a galera, tá certo? Dinamizar a plantação de cana-de-açúcar. O Nassau ele vai até a África ele vai capturar africanos e vão escravizá-los aqui, disponibilizando um monte de obra para os caras aqui. E os caras começam a perceber que apesar de Nassau representar a Holanda e a Holanda ser um inimigo, ele era um bom gestor. Muitos senhores de engenho conseguiram se recuperar graças a Nassau. Outros ficaram podres de rico graças a Nassau. Graças a essa política econômica empreendida por ele, tá ligado? Então o Nassau ele botou para quebrar, velho, certo? Ele recupera os engenhos, ele disponibiliza mão de obra, ele vai doar mudas de cana-de-açúcar, ele vai abrir vários portos, vai construir vários canais. Fora, pessoal, que ele também vai fazer uma reforma urbanística monstruosa na cidade do Recife. Só para vocês terem ideia, Recife vai chegar a ter problema de falta de moradia. Porque Recife vai se transformar, tá certo, pessoal, na época, numa espécie de Atenas antiga, numa espécie de Nova York atual. Ela vai ser um grande centro financeiro aqui do Brasil, né? Pela modernização também que ele vai propiciar para a cidade em termos de infraestrutura. Ele vai construir pontes, muitas pontes. Ele vai calçar a cidade, ele vai providenciar a iluminação da cidade. Ele vai construir bibliotecas, ele vai fazer um investimento cultural bacana, trazendo inclusive alguns renascentistas como Albert Eckhout, tá certo? Que vão estar aqui presentes na época, né? Então ele vai fazer uma espécie de uma revolução urbana na cidade. E aí Recife começa a bombar, Recife começa a se destacar. E gente de toda a colônia queria vir para Recife, porque Recife se torna um lugar de oportunidade. Você está entendendo como é que é? Então Nassau ele bota para alinhar, meu irmão. Bota para alinhar. A economia açucareira vai atingir seu apogeu. Certo? Uma outra coisa interessante também em Nassau é que, como a igreja previa, a Holanda realmente ela era protestante. Nassau era protestante, ele era presbiteriano. Inclusive ele funda a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil vai ser dele.
1639, primeira igreja protestante vai chegar aqui, né? 1639. E aí ele sabia que tanto lá na Europa quanto aqui na América existia, né, aquele clima tenso entre o catolicismo e o protestantismo. E ele não queria que essa questão religiosa atrapalhasse, tá certo? Os objetivos políticos e econômicos dele. Então você sabe o que ele fez? O Nassau, ele acabou decretando uma lei de tolerância religiosa aqui na colônia holandesa, certo? Ele falou, olha, todos os católicos e protestantes vão ter que se tolerar aqui, vão ter que se respeitar. Ou então vocês vão ter, tá certo, que se submeter à lei. E conforme a lei, a pessoa podia inclusive ser morta, exilada, entendeu? Por questão de intolerância religiosa. Ele falou, não quero. Eu já vi muita merda religiosa lá na Europa, atrapalhando todo o resto. Eu não vou permitir isso aqui no meu governo. Então ele decreta uma lei de tolerância, certo? Teria que tolerar os católicos aqui, os católicos teriam que aceitar, tá certo? E tolerar os protestantes, e assim foi. Uma coisa também que chama atenção nessa lei dele, é que lá na Europa, tá certo, gente? Desde a antiguidade, desde a época de Roma, até então, os católicos, os cristãos, tinham uma mania de perseguir os judeus. Qualquer merda que acontecia, a culpa era dos judeus. Tudo era culpa dos judeus. Tudo era culpa dos judeus. Tá certo? Parece a galera que é bolsonarista doente que fala que tudo é culpa do PT. Como também tem aqueles lulistas doentes que falam que tudo é culpa de Bolsonaro. Entendeu? Então lá na Europa a galera costumava dizer que os judeus eram culpados de tudo, não sei o quê. Então tinha muita intolerância, muita perseguição aos judeus. Muita perseguição aos judeus. Certo? Então, assim, quando as comunidades judaicas europeias começaram a tomar conhecimento de que aqui no Brasil, o Nassau tinha criado essa lei de tolerância, muitos judeus fugiram para cá. E a presença dos judeus aqui foi importante para a economia, porque os judeus eles sempre tiveram o toque de Midas, né? Onde os caras tocam transforma em ouro. Eles têm uma habilidade nata, genuína para os negócios. Os judeus eles são excelentes, formidáveis comerciantes e empresários. Então quando eles vieram para cá, isso também ajudou na dinâmica do comércio interno aqui. Foi muito bom, tá certo? Que os caras eles sempre tiveram muito contato, né, com o comércio global. Eles sempre sabiam, né, quais eram as melhores taxas de câmbio, né? Quando era a hora de comprar uma moeda mais barata para depois você vender por um preço maior. Os caras sempre tiveram essa habilidade de comércio, de negócio. E aí os judeus acabaram vindo para cá, muitos judeus, inclusive tem sinagogas lá em Recife, tá certo? Representando a cultura judaica. Beleza? Então essa foi, galera, a bagaceira feita por o Maurício de Nassau. Uma bagaceira, obviamente, né, em aspectos positivos, é claro. Certo? E aí é o seguinte, por que Nassau, que fazia um governo tão extraordinário, ele acaba deixando aqui o Brasil? Certo? Por que ele poderia ter ficado mais tempo, mas ele não fica. Ele vai ficar até 1644. Né? Então, o governo de Nassau vai ser relativamente curto. E o que teria acontecido? Ele poderia ter prolongado, já que ele fazia uma grande gestão. Recife passou a gostar tanto dele, que na época a galera chamava de Cidade Maurícia, ou Mauritiusstad, tá certo? Cidade Maurícia, né? Do holandês, Mauritiusstad. Então era Cidade Maurícia. Então você vê como o cara realmente, ele conseguiu conquistar a galera. Agora ele é um puta de um gestor, né, velho? Ele é um puta de um gestor, ele foi um puta de um gestor, o Maurício de Nassau. Mas eu vou contar a vocês o que foi que aconteceu. O problema foi o seguinte. Durante esse período aí, a Holanda começou a se envolver em conflitos com a Inglaterra. Foi uma época muito conturbada entre Holanda e Inglaterra, certo? Essas nações europeias sempre foram assim. Ora são aliadas, daqui a pouco estão brigando, daqui a pouco estão amiguinhas de novo, best friend. Tudo depende dos interesses políticos, econômicos, entendeu? Religiosos dessa galera. É como Maquiavel sempre diz, um homem movido pelos seus próprios interesses. E nessa época aí a Holanda começou a se envolver em uma treta com a Inglaterra, certo? E aí o que acontece? Prevendo aí um conflito com os ingleses, a Holanda falou, olha velho, a gente vai precisar de muito dinheiro.
E aí o que é que eles pensaram? Pensaram em tirar esse dinheiro daqui, da colônia brasileira. E aí eles começaram a exigir de Nassau uma política totalmente contrária daquela que Nassau vinha exercendo. Nassau ele promoveu empréstimos, financiamentos a juros baixos, entendeu? Os impostos que Nassau impunha aqui, eles eram suportáveis e tal. E aí, desesperado por dinheiro, o governo holandês, a Companhia das Índias Ocidentais, pediu para que Nassau aumentasse os impostos, que aumentasse as taxas de juros, certo? Que cobrasse o financiamento, tá certo? Das máquinas de engenho que foram instaladas nas fazendas dos senhores do engenho aqui. E quem negasse, quem se recusasse a cumprir, né, que os bens fossem confiscados ou tal. Seria uma política muito ruim, tá certo? Isso iria prejudicar demais a relação entre Nassau e os colonos e os senhores do engenho, claro. E Nassau sabia disso. E aí o que, que ele faz? Ele se recusa. E aí ele acaba sendo demitido e volta para a Holanda, certo? Só o fato de Nassau sair daqui nessas condições já fez com que Pernambuco ficasse um tanto chateado com o governo holandês. Mas para piorar a situação, para substituir Maurício de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais mandou para cá o Supremo Conselho. Esse Supremo Conselho foi um órgão criado para substituir o governo de Nassau aqui. Era composto por 3 caras. E aí, quando o Supremo Conselho chega, eles passam a aplicar tudo o que Nassau tinha se recusado a fazer. Eles vão aumentar os impostos, eles vão confiscar bem, eles vão aumentar a taxa de juros, tá certo? Eles vão cobrar os financiamentos, os empréstimos, e isso vai gerando um desagrado cada vez maior na população, certo? Nesse meio tempo, preste bem atenção, nesse meio tempo, Portugal já tinha conseguido se livrar da União Ibérica. Portugal já tinha conseguido se livrar da União Ibérica, certo? A União Ibérica ela terminou em 1640. Então Portugal já tinha restaurado o seu próprio governo, já não era mais União Ibérica. Aí, com a chegada do Supremo Conselho, Portugal falou, tá aí a oportunidade da gente recuperar essa parte da nossa colônia, porque vale muito a pena eu citar para vocês que a colônia fundada pela Holanda não foi todo o Brasil de Tordesilhas, foi só o Nordeste, certo? Nassau, quando ele chega, ele continua subindo o Nordeste, subindo e vai até o Maranhão. Então, a colônia holandesa aqui no Brasil, ela ia de Pernambuco ao Maranhão. Tudo isso aí era dominação holandesa. Com exceção da Bahia, que eles não conseguiram, tá certo? E não quiseram tentar novamente, porque realmente a Bahia, como eu falei aqui anteriormente, ela era de difícil acesso, tá certo? A sede do governo fica lá em cima, naquela cidade alta lá, né? E a galera tinha que chegar por baixo ali, onde tem o mercado modelo, já falei isso anteriormente, em aulas anteriores. Então, de Pernambuco a Maranhão era o chamado Brasil holandês, era onde a Holanda tinha o domínio dela. E aí, meninos e meninas, Portugal viu no Supremo Conselho uma oportunidade deles lutarem para expulsar a Holanda daqui. Por quê? Porque o Supremo Conselho estava desagradando muito aos pernambucanos aqui, principalmente aos senhores do engenho. Certo? Nassau já vazou, o Supremo Conselho está governando o lugar de Nassau e está fazendo tudo que desagrada os caras. Aumentou imposto, aumentou taxa, confiscando bem, aquela coisa toda. Aí a galera falou, meu irmão, sabe de uma coisa? Já deu, certo? Vamos expulsar a Holanda. Então, Pernambuco acaba se unindo, certo? André Vidal de Nogueira é um dos senhores do engenho que vai liderar essa batalha contra a Holanda, tá certo? E aí, com o apoio de Portugal, o pau vai comer aqui entre Pernambuco e Holanda, certo? E essa guerra entre Pernambuco e Holanda, né, que vai receber apoio de Portugal, dos colonos também de outras regiões do Nordeste e tal, ela vai ficar conhecida na história e no vestibular como Insurreição Pernambucana, certo? Insurreição Pernambucana.
Então, o que foi a insurreição pernambucana? Foi um movimento, tá certo, de expulsão dos holandeses aqui do Brasil. E aí, essa insurreição pernambucana, ela vai, né, de 1645. 1645. Você vê que foi um ano após a saída de Nassau, certo? Até 1654, né? Ou seja, aproximadamente em 9 anos de guerra. E aí, durante essa guerra, a gente teve várias batalhas, né, entre holandeses e pernambucanos. Aí, dessas batalhas, certo? A mais importante, a gente tem até uma avenida aqui com o nome dela, que é Guararapes, a Batalha de Guararapes. A gente teve a batalha, agora tem uns nomezinhos estranhos, viu, turma? Monte das Tabocas, Campina do Taborda, Batalha do Beberibe. Então foram batalhas travadas entre holandeses e pernambucanos aí. Várias batalhas aí, tá certo? Toma lá da cá, pau pra tudo quanto é lado. E aí quando chega na Batalha dos Guararapes, aí finalmente, com o auxílio de Portugal e olha só, com o auxílio da Inglaterra, certo? Os pernambucanos aqui vão ter o auxílio da Inglaterra. Vão ter o auxílio da Inglaterra porque era de interesse na Inglaterra enfraquecer a Holanda, porque lá na Europa a Holanda estava em guerra contra a Inglaterra, certo? Interessante que, preste atenção, em 1651, certo? Eu vou até fazer um negocinho aqui, ó. Deixa eu completar aqui a data, pera aí. Deixa eu botar aqui a data, deixa eu ver se cabe aqui, né? Pera aí. 54. Então, pera aí, rapidão. É rápido, galera. Aí, pronto, vou maximizar de novo. Eu estou botando aqui agora, eu botei aqui ó, a data da batalha, 1645 a 1654. Certo? Essa batalha ela foi equilibrada até 1651. 51. Por que ela foi equilibrada até esse momento e depois ela deixou de ficar equilibrada? Porque em 1651 a Holanda vai entrar em guerra contra a Inglaterra, lá na Europa. Certo? Os Estados Gerais lá da Holanda vão entrar em guerra contra a Inglaterra. Aí a Holanda não vai ter condição de combater ao mesmo tempo em duas frentes, lá na Europa com a Inglaterra e aqui no Brasil com os pernambucanos. E aí isso vai dar uma vantagem a Pernambuco. Por outro lado, Portugal auxilia, tá certo? Os pernambucanos, e a Inglaterra também vai dar apoio aos pernambucanos. A Inglaterra também vai dar uma ajuda aos pernambucanos, certo? E aí com o auxílio da Inglaterra, finalmente na Batalha de Guararapes, a galera acaba vencendo os holandeses, tá? Os holandeses serão vencidos a partir daí. E aí, galera, o que acontece? Com a expulsão da Holanda, né, o Brasil aqui volta para o domínio de Portugal, tá certo? E a gente vai ver a consequência disso mais adiante. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, a Holanda é expulsa daqui, mas ela não desiste do açúcar. Ela vai subir um pouco, vai lá para o Caribe e vai ocupar as Antilhas, que pertenciam à Espanha, certo? A Holanda, ela não desiste. E aí vai montar lá as chamadas Antilhas Holandesas. E vai tacar no pau, tá certo? Produzindo açúcar lá, cana de açúcar. Aí com isso, o que é que os historiadores falam? Que a partir da expulsão da Holanda e a ocupação das Antilhas pela Holanda, a Europa passa a ter dois fornecedores de açúcar, Brasil e Holanda. Como a Holanda já tinha um domínio sobre a técnica de refinamento e cristalização, a Holanda leva uma vantagem e isso aqui no Brasil gera a crise açucareira. Então, se o seu vestibular perguntar qual foi a principal consequência da expulsão dos holandeses, pode procurar onde fala sobre a crise do açúcar, certo? O preço do açúcar no mercado internacional vai desabar e isso vai gerar uma crise açucareira aqui no Brasil. Vai ser uma porcaria para os caras, certo? E aí com isso, inclusive, a gente encerra essa primeira etapa do Brasil Colônia. Então, a partir da nossa próxima aula, a gente já vai entrar, né, na segunda etapa do Brasil Colônia, que é com a expansão territorial brasileira, né, e a mineração, tá certo? Então tá aí, galera, ó. E para fechar, eu só queria falar o seguinte. Na cultura colonial, a gente vai ter um peso grande da Igreja Católica, certo? A Igreja Católica não vai chegar a botar fogueira aqui, mas vai ter uma Inquisição aqui também. E aí, o catolicismo ele vai ser tão responsável pela mentalidade e pelas manifestações culturais aqui no Brasil, como ele foi lá na Europa feudal, entendeu? Então a gente vai sofrer muita influência da arte sacra, né?
A igreja ela vai continuar dando pitaco na vida cotidiana, pública e privada da população, e isso vai influenciar nas manifestações culturais, certo? Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é sobre nossa diversidade, tá certo? Essa questão da mestiçagem, né? Brancos, negros e índios, e isso traz pra gente aí, né? Um monte de origem mestiça. A gente não vai ter nada puro aqui no Brasil, né? A gente não tem nada de ariano. A gente é um conjunto de várias raças, beleza? Então, assim, a gente pode ver aí, por exemplo, dos negros, como eu já citei aqui, a feijoada, né? As comidas fortes à base de dendê, como o acarajé, né? O vatapá, o caruru. Do índio a gente tem aí, né, os derivados do milho, o nosso imortal cuscuz, delícia, tapioca, né? A gente pode ver isso na culinária indígena também. A gente também tem aspectos da questão cultural, né? Como das danças, né? O maracatu, a capoeira, né? Aquela coisa toda, a festa do boi, né? Então, assim, tudo isso aí faz parte dessa diversidade cultural que é o Brasil. Perfeito, meninos? Então, veja só, diante disso aí, a gente encerra essa parte, né, do Brasil Colônia. E você vê que, ó, nesse próximo slide aqui, ó, eu já coloquei ali, ó, segunda etapa do Brasil Colônia. Então, a partir de agora, a gente já entraria na segunda etapa, né? Então, por hoje, tá tudo certo. A gente encerrou a primeira etapa. Eu vou responder uns exercícios para vocês, claro, sobre essa primeira etapa aí. E a gente entra na segunda etapa do Brasil Colônia. Fica com Deus, tá certo? Saudade, galera, saudade. Quando a gente voltar, tiver a gente poder voltar ali tranquilo, tá ali. Tranquilo, eu não sei se a gente vai voltar, mas todo mundo igual Sub-Zero, com aquelas máscaras e tal, álcool gel. Mas aí quando a gente voltar vai ser assim, pô, vai ser show de bola. Valeu? Beijo! Falou, rapaziada.